Eu posso abrir meu comentário, né, e aí trazendo um pouco do nosso querido, né, e nesse momento aqui saudoso Cássio Cardoso, né, tá muito corrido aí e não vem podendo participar desse chat. Saudoso aí. O homem, Vai chegar neles. o homem que deixa a sua marca, o homem que deixa a sua marca. E Cássio tem uma frase, né, pelo menos eu conheci muito mais por ele, de que o Bahia teve muito mais sorte do que juízo. Né? É algo que Cássio fala em jogos desse tipo. E enquanto eu assisti o jogo, né, sobretudo no primeiro tempo, essa era a frase, né, isso era o que martelava na minha cabeça durante a partida. Uma partida onde Pedro já trouxe, né, um pouco dessa organização, dessas mudanças que o Bahia sofreu. André voltando à lateral direita, não tinha dado motivos para ter saído, acabou saindo, hoje voltou, né, Massinho esteve ali no banco. Ignácio, juntamente com Gabriel Xavier, formando essa dupla de zaga mais precisamente, com Rezende fechando pela esquerda e, em alguns momentos, Copete, né, fazendo esse acréscimo aí também, mas também sendo um cara com mais liberdade para poder sair, para poder buscar mais o jogo, porque, como todo mundo sabe, como todo mundo conhece, apesar de ter feito em vários momentos da sua carreira, né, principalmente ali no Santos, um pouco com o Sampaoli, se eu não estiver enganado, essa lateral esquerda, mas Copete é um atacante de ofício. Né? Então, logicamente, ele não seria o cara que ficaria preso muito mais na fase defensiva. Ele foi o cara que estava ali daquele lado muito mais liberado para sair, para jogar. E é até certo ponto engraçado, e eu fiz questão de voltar ali nos melhores momentos para ter certeza de que eu não estava vendo errado, porque o Criciúma basicamente só teve uma jogada, né, durante todo o primeiro tempo, que foi o cruzamento vindo do lado esquerdo do Criciúma, direito do Bahia, cruzando toda a área e encontrando bastante as costas de Rezende, que deveriam estar cobertas por Copete, mas aí a parte engraçada é que na maioria desses lances, e aí eu convido quem não viu ou quem viu para rever, né, que Copete está sempre correndo atrás do lance. A bola está sendo cruzada, atravessando a área, né, e Copete está sempre tentando voltar, sempre naquela corridinha, tentando fechar aquele lado, mas nunca chegando. E aí, essa foi a grande jogada, esse foi o grande caminho do Criciúma nesse primeiro tempo. A primeira chance, né, dessa forma, vem aos 5 minutos, se eu não estiver enganado, num escanteio, né, e aí Pedro falou bem quando disse que essa primeira chance foi com o Ryan, né, que é um zagueiro. Então essa bola, o Criciúma teve ali um escanteio curto, abre um pouco em direção a saindo assim da área, tirando da linha de fundo, e faz aquele cruzamento fechado ali buscando o segundo pau, onde encontra o Ryan. E depois, né, teve mais 3 ou 4 tentativas, onde 2 levaram um perigo maior, podemos dizer assim. Foram essas 2 que caíram, né, nos pés e cabeça de Igor. Dessa mesma forma também, cruzamento vindo da direita, encontrando um Bahia um pouco desorganizado e sem levar pressão àquele lado ali do Criciúma, né, seja com o lateral, seja com o volante que caía ali, o volante meia também, velho conhecido aqui do Nordeste, né, Serrato, ou seja também com o ponta, o ponteiro daquele lado, sempre buscando esse cruzamento, seja indo para o fundo, seja cortando, trazendo novamente para dentro, mas sempre buscando essas costas, né, de Rezende, uma área ali que Copete não conseguiu cobrir tão bem. E aí é por isso que eu digo que esse primeiro tempo o Bahia teve muito mais sorte do que juízo, muito mais sorte do que competência. Porque o Bahia parecia um time que, desde esse primeiro tempo, demonstrava valorizar esse 1 ponto, valorizar esse empate. Para mim é uma partida clara onde o Bahia jogou pelo empate, jogou para empatar. Mas deu chances, deu margem nesse primeiro tempo para o Criciúma sair em vantagem, para o Criciúma fazer 1-0. Não teria sido nada de outro mundo, apesar do Criciúma não ter jogado muita bola, mas com uma única jogada, né, conseguiu chegar.
não teria sido nada de outro mundo se o Criciúma tivesse conseguido achar 2 gols. E aí, ainda a gente pode somar isso, né, uma saída de bola que Matheus Claus demorou um pouquinho ali a fazer o passe, quase se enrola um pouco, né? Então, quando a gente soma tudo isso e você vê, Pedro falou do primeiro tempo, Cláudio já falou rapidamente, eu já venho falando há alguns minutos, e em nenhum momento a gente praticamente fala de chegada do Bahia. Teve. Mugni, e aí acho que mais nos destaques individuais vai ser melhor de falar, de elaborar. Mugni teve algumas tentativas, Copete, né, como já falei, eu acho que foi alguém que tentou um pouco, pelo próprio lado esquerdo do Bahia, com Jacaré caindo muito também daquele lado, né, algo diferente do que ele vinha fazendo nas últimas partidas, mas nada que levasse o mínimo de incômodo, nada que levasse o mínimo de perigo para o Criciúma. A tônica de todo o primeiro tempo foi essa, um Bahia que, com a sorte, conseguiu levar para o intervalo um valioso 0-0. E aí, quando você volta, né, quando o jogo volta do intervalo, aí sim, já vira um jogo onde o Bahia teve algum juízo, teve alguma competência em se defender. Porque o Bahia passa a encaixar essa marcação, Henderson traz um ajuste ali do intervalo, né, ainda sem alterações nos atletas em campo, mas o Bahia também não sofre mais. Passou a criar, passou a ter mais chances para... Não, isso também não aconteceu. Mas dentro da perspectiva de ser um time que valorizaria o ponto, que valorizaria o 0-0, o empate, né, fora de casa, passou a ser um time com um pouco mais de competência nessa sua fase defensiva. Depois disso, o Bahia, lógico, passa a ter algumas questões mais físicas, né, passa por algumas alterações. Henderson começa com as mudanças de Davó e Jacaré, né, tenta ali entrada de Ítalo, que é um cara mais de área, né, Davó como esse 9 que vem sendo de mobilidade no Bahia, né, nessas últimas partidas. Não é aquele cara com presença que vai brigar, que vai trombar, que vai ganhar tantas bolas no alto. E aí o Bahia, na minha visão, traz Ítalo, coloca Ítalo em campo pensando nisso, em ser um jogo... o jogo passou a ficar mais aberto, com mais troca, tanto que, segundo o SofaScore, né, a posse de bola foi exatamente 50-50 no segundo tempo. Então você vê bastante esse equilíbrio, você vê bastante essa troca, você vê passou a ver um jogo mais de bolas alongadas, onde os atacantes teriam que brigar mais ali, e de fato seria um jogo mais interessante para as características de Ítalo. Mas de nada adiantou, como o Pedro bem falou, Ítalo permaneceu ali como um figurante, assim como o Davó já tinha sido durante a 60 e poucos minutos que ficou em campo, né? Depois, Marcinho vem também a campo, Daniel também vem a campo, numa mudança onde o próprio Mugni, e aí com certeza pesou a parte física, né? O próprio Mugni pediu para ser substituído, e foi até engraçado porque, assim, o Bahia tinha feito já 2 paradas, né? Já tinha feito 3 alterações em 2 paradas, e um pouco depois de fazer a segunda parada, Mugni pede para ser substituído. Então o Bahia, naquele momento ali, né, eu não sei se Henderson já traria a 4ª e a 5ª substituição ali, mas no momento em que Mugni pede para sair, ele teve que já fazer as 2, porque senão teria morrido com mais uma, né? Teria morrido com uma substituição. Então, teve que fazer acho que com 4 minutos de diferença da segunda para a terceira parada, e ali já se mostraria pelas substituições, pelas mudanças, né, que seria um time que iria valorizar. Né? Entra Marcinho com um gás novo, se eu não me engano, é o próprio Daniel que vem no lugar do Mugni, né, Pedro? Nessa última substituição. Mas que permanecem sem trazer uma mudança tão grande. No lugar de Mugni foi Emerson Isso, Emerson Santos. Exato, meu microfone estava fechado aqui. Foi Emerson Santos que ele entrou junto com o Marcinho, né? Marcinho, exatamente, Marcinho entrou no lugar do Goulart. Isso, perfeito. Exatamente na substituição que foi 4 minutos antes na segunda parada, né? Mas mesmo com essas 5 substituições, né, o Bahia continuou sem criar, continuou sem levar
perigo praticamente algum, tanto que Pedro trouxe a estatística derradeira quanto a isso. O Bahia não acertou nenhuma finalização, né, apesar de ter tentado algumas, mas não fez o goleiro do Criciúma ter nenhum trabalho, ter nenhuma defesa, nada nesse sentido. E essa estatística é muito pesada em relação a criar chances, né, enquanto o Criciúma ali no primeiro tempo levou algum perigo, no segundo o Igor continuou tentando, mas eu acho que Ignácio cresceu o seu rendimento ali no segundo tempo, né? Acho que foi uma peça importante. Patrick deu uma melhoradinha, o próprio André passou a estar mais junto, mais colado, né, naquele lado esquerdo do Criciúma, e aí tirou a única jogada que o Criciúma tinha, né, durante todo o primeiro tempo, durante a partida até aquele momento, que era exatamente esse cruzamento buscando as costas. No momento em que você exerce uma pressão, né, no momento que você não permite esses caras terem conforto para cruzar, para estar girando a bola de um lado para o outro, você tirou também as oportunidades do Criciúma. E aí o jogo terminou da forma que vocês já bem mencionaram. Terminou um jogo sonolento, e não é à toa, eu tinha comentado aqui no off, eu assisti a partida na casa da minha namorada, e durante o primeiro tempo ali, ela não curte tanto futebol, né, mas durante o primeiro tempo ainda estava ali, né, dando uma olhada, fazendo uma coisa ou outra, e aí foi se encaminhando, e no segundo tempo, quando eu percebi, ela já estava deitada ali com a cabeça no meu colo e dormindo, e foi o resumo da partida foi esse. O resumo da partida foi esse. Não, totalmente. Veja, para você ter noção, assim que o jogo acabou, que eu fui pegar o Uber para voltar para casa para gravar, eu tive que sair ali de fininho para deixar ela deitada e sair com a chave reserva da casa dela. Não quis nem acordar. Porque já era melhor seguir ali e pronto. E aí foi o resumo desse jogo, foi isso. Eu queria muito que eu estivesse no lugar dela, né? Mas como tinha o compromisso aqui, tive que resistir até o final. Veja, atrapalhar essa cochilada aí do sonífero seria pesado. Era uma briga desnecessária. Pelo amor de Deus, o jogo vacinadíssimo. O jogo foi tão ruim que até o comentarista de arbitragem, acho que era Salvio, falou que o jogo tava horrível. Tipo, daí você tira o quão ruim tava. Teve uma hora que ele mesmo ficou puto, o narrador fez. Eu pensei que era só o comentarista Losetti que ia falar, mas até o comentarista de arbitragem disse que o jogo tá uma porcaria. Então, o cara mesmo chutou o balde. JP, tá uma turma aqui no chat falando sobre como o Bahia joga feio fora de casa, joga para não perder. Você tinha um comentário aí para fazer sobre a postura do Bahia, né? Perfeito, Clauber. Igor e Vando Dias, acredito que ambos sejam torcedores aí do Bahia. Igor Santos, eu não sei se é o famoso polemiquinho, né? Velho conhecido da turma aí do... Não sei se é ele, né? Mas tem Igor Santos comentando aqui no chat. E um dos comentários dele, se Danilo puder trazer na tela, né? O penúltimo comentário de Igor, nesse momento aparecendo para mim, ele diz assim: velho, o time do Bahia, e aí já na tela, né? Mas para quem estiver aqui só no pod, Igor diz o seguinte: velho, o time do Bahia é superior a 90% dos times da Série B, e fora de casa é sempre uma tristeza. Só ter o time superior não quer dizer muita coisa, não quer dizer muito, não. E aí eu trago a minha concordância, né, com esse comentário de Igor. Não que o Bahia seja uma máquina, não que o Bahia tenha que atropelar todo mundo, não que o Bahia, a gente não está falando aqui do Manchester City, de Guardiola, do Barcelona, não. Ainda não, né? Ainda não. Em breve estaremos falando do Bahia City, mas ainda não. Mas eu concordo que o Bahia tem um time, né, que é superior, é um time que pode mais, né? Mas só ser superior no papel não quer dizer muita coisa. E aí me impressiona um pouco, muito mais do que se ganha ou se perde ou se empata, tem me impressionado um pouco a postura do Bahia fora. O Criciúma, assim como outros adversários, né, como ele colocou, se o Bahia é superior a 90%, eu não vou dizer 90%, mas vamos lá, o Bahia é superior a pelo menos uns 14, 15 times, né, com uma certa tranquilidade.
no papel e no que consegue mostrar em campo, principalmente nas partidas dentro de casa, mas fora o Bahia simplesmente abdica, né? Eu entendo a Série B, é um campeonato que acompanha e a gente tem essa cobertura aqui há anos de o quão é importante você estar pontuando, né, fora de casa, o quanto é importante você trazer sempre para casa esses joguinhos chatos, esses joguinhos difíceis, né, esses joguinhos aí no meio de semana, que você atravessa praticamente ali, né, o Bahia e tal, o Bahia atravessa o Brasil, né? Mas eu acho que esse Bahia pode mais. Eu acho que esse Bahia teria que mostrar mais, né, nesses jogos fora de casa, principalmente, e aí eu não estou falando isso porque eu quero sentar para ver o Bahia dando show, porque eu quero sentar para em casa e ter um grande futebol passando numa noite de quinta-feira. Não. Isso é principalmente para o Bahia, que busca o acesso e está com esse acesso encaminhado, poderia estar muito mais. A gente poderia estar falando aqui praticamente sobre um acesso garantido, né? Estamos falando, está encaminhado, garantido ainda não. Garantido para mim está o Cruzeiro. Mas o Bahia com um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de vontade, né? E o comentário do jogo hoje, que o Bahia não quis ganhar a partida em nenhum momento. É um jogo onde você não acerta a finalização, um jogo onde você não consegue criar, praticamente não tenta nem criar chance de gol. Não é porque o Bahia não pode ou o Bahia não sabe, mas hoje o Bahia não quis. Então eu acho que o Bahia, para encaminhar e garantir esse acesso, né, precisa também passar a querer fazer uma graça um pouco maior fora de casa. O próximo jogo eu não sei se é exatamente um jogo com esse perfil, né? E aí mais para frente a gente vai fazer também esse pré-jogo aí de Sport Bahia, no caso, né? O próximo jogo talvez sim seja um jogo para o Bahia tentar trabalhar esse empate, porque para o Sport vai ser muito mais importante a vitória, né? Vai ter que se abrir um pouco mais, vai ter que buscar um pouco mais de jogo. E para o Bahia o empate talvez seja bastante interessante por segurar um adversário direto. Mas em jogos de um adversário com um perfil bem diferente, como foi o Criciúma nessa noite, né? Um adversário que briga ali para se manter no meio de tabela. Eu acho que o Bahia tem que querer, sobretudo, um pouco mais, porque pode mais. Pode bem mais do que fez hoje, já mostrou isso em vários momentos, né? E pode encaminhar esse acesso de uma forma ainda muito mais tranquila se passar, se estiver se propondo a buscar 3 pontos fora de casa.